sobre a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Glória a Deus, bendito seja o Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle na palma de tuas mãos. Choro na noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira ainda, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira ainda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira ainda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Nós te adoramos. Glórias e glórias sejam dadas ao Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração nesse dia, meu Pai, no nome de Jesus. E que a tua infinita misericórdia e compaixão resplandeça, ó Pai, sobre a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua misericórdia, meu Pai, possa nos alcançar nesse dia. Que a tua misericórdia, meu Pai, possa
Senhor, nós estamos, meu Deus, pois nós não podemos, meu Pai, viver sem o Senhor. Nós não podemos, meu Deus, viver sem a tua misericórdia, meu Pai, sem o teu perdão, sem o teu amor, meu Pai. Aqui nós estamos, meu Deus, porque o Senhor é tudo que precisamos. Aqui nós estamos, meu Pai, porque a nossa força vem de Ti, meu Deus. Vem de um Deus que faz milagres. A nossa força vem de um Deus que é vivo e reina para sempre na nossa vida, no nosso coração, meu Pai. A nossa força vem de um Deus que fortalece o fraco, que levanta o caído, que ajuda, meu Pai, aqueles que se encontram sem forças, sem ânimo, meu Deus, diante das lutas e diante das batalhas que tem enfrentado, que tem passado, meu Pai. Tem pessoas, meu Deus, que se encontram nesse momento, meu Deus, ouvindo esta oração, meu Pai, e ela ora comigo neste momento, meu Deus. Ela suplica a tua ajuda nesta hora. Então, meu Pai, atende a oração desta pessoa que se encontra, meu Pai, assistindo esta oração, ouvindo esta oração, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus. E aqui se encontram pessoas, meu Pai, que se sentem fracas, abatidas, amarguradas, tristes, meu Pai, porque as batalhas têm sido tão grandes, meu Deus. As lutas que ela tem passado, as lutas que ela tem enfrentado, meu Pai, têm sido tão grandes, meu Deus, mas tão grandes, meu Pai, que ela tem pensado em desistir, que ela tem pensado, meu Pai, que não existe saída para os problemas que ela tem passado e enfrentado na vida dela. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro, meu Pai, em favor dos aflitos. Eu oro, meu Pai, em favor desta pessoa que se encontra tão sozinha, meu Pai, e ela precisa ser tocada pelo seu poder. Ela precisa ser alcançada pela tua compaixão. Ela precisa ser tocada pelo seu Espírito, meu Pai. Ela precisa ser tocada pela tua misericórdia e pela tua compaixão nesse momento. Oh, aleluias, aleluias, meu Pai. Atende, Senhor, a nossa oração. Atende, Senhor, a oração desta pessoa que clama e que suplica por ajuda e que suplica por um milagre, meu Pai. Então faz, meu Deus, neste momento, meu Pai, com que a tua palavra possa, meu Deus, tocar na vida dessa pessoa nesse momento. Aí onde você está, faça a sua oração a Deus nesse momento. Faça os seus pedidos ao Deus
oferecemos ao Senhor a nossa vida. Ofereça a Ele, igreja, a sua vida nesse momento. Ofereça a Ele o seu coração e diga a Ele: Pai, que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja exaltado nesse dia, meu Pai. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Aqui, Senhor, nós estamos para ouvir e aprender de Ti e sermos tocados e alcançados pelo Deus eterno e poderoso, invencível nas batalhas, meu Pai, porque Tu és um Deus invencível nas batalhas. E eu te peço, Pai, que o Senhor possa entrar nas batalhas que esta pessoa tem passado. Entra na batalha financeira, espiritual. Entra, meu Pai, para dar vitórias, meu Deus, aos Teus filhos nesta hora. E não permita, meu Deus, que os Teus filhos voltem sem vitórias, sem a resposta. Porque o que elas vieram buscar aqui nesse dia, meu Pai, é a vitória, é a resposta de algo que ela precisa, de algo que ela necessita. E eu profetizo, meu Pai, que o Senhor possa segurar nas mãos de cada vida nesse dia. Levante a sua mão para o alto em nome de Jesus Cristo. E o Espírito Santo, Ele segura nas suas mãos agora, diante das batalhas que você tem passado, enfrentado na sua vida. E Ele manda te dizer que você não está sozinho diante dessa batalha. Ele manda te dizer que Ele segura nas suas mãos agora, e Ele te capacita para você vencer com autoridade todos os seus inimigos que têm se levantado contra a sua vida. Igreja, Deus te dá vitórias nesse dia. Ele segura nas suas mãos agora, e Ele te sustenta nessas batalhas espirituais. Ele te sustenta nesta hora, e Ele te dá vitória. E nenhum mal poderá te deter, e nenhum mal poderá te vencer, porque Deus nesse dia, Ele segura nas suas mãos e te capacita para toda boa obra e para vencer todos os inimigos que têm se levantado contra a sua vida. E eu profetizo nesta manhã que o poder de Deus esteja sobre a sua vida, te capacitando e te dando condição para você lutar e vencer todos os inimigos que têm se levantado contra a sua vida. E todos aqueles que creem, digam em nome de Jesus, que a mão do Senhor esteja sobre mim nesse dia, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém e diga glória a Deus. Palmas para o nosso Deus, igreja. Bem forte, igreja, para Jesus. E diga glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, gente? Pode se sentar em nome de Jesus. Que a poderosa mão de Deus esteja sobre a nossa vida. Você que tem a sua Bíblia, Salmos não, Reis, por favor, em nome de Jesus.
Amém? Todas as vezes, essa leitura nós já ouvimos falar sobre ela várias vezes, já assistimos vários tipos de pregações, ensinamentos a respeito dessa palavra. E a primeira coisa que vem na nossa mente quando nós ouvimos falar a respeito dessa palavra é que Deus ele multiplicou o azeite de uma mulher viúva. Amém? Só que, se tratando do lado espiritual, essa mensagem ela deixa, ou ela nos deixa várias lições ou vários ensinamentos, não somente pelo fato de Eliseu ter profetizado e o azeite que ela tinha da botija se multiplicou, não foi só isso. Olha o que diz a leitura, vamos ler. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhes chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o que aconteceu com o azeite? E o azeite parou. Você acha que foi obra do acaso? O azeite parou justamente na última vasilha que se encheu? Não. Não foi obra do acaso. Sabe qual é o problema do ser humano muitas das vezes? É que sempre quando acontece alguma coisa anormal na vida dela, ela imagina que aquilo foi simplesmente mais uma coincidência. Mas nem sempre se trata de quê? De coincidência. Coincidentemente, o azeite parou. Caiu aí. Coincidentemente, o azeite parou quando a última vasilha ela se encheu. Então observe que essa mulher, ela tinha um marido que era servo de quem? De Eliseu, que naquela época era um dos maiores profetas, dos maiores homens de Deus que tinha. É a primeira lição. E que a mulher, ela não tinha mais ninguém
a recorrer a não ser ao profeta, o homem de Deus. Deus, ele de alguma forma permitiu que o marido dela morresse e permitiu também que, ao morrer, ele deixou ela completamente endividada, porque ele morreu, não tinha como pagar a dívida, mas a dívida, ela nunca morre. A dívida, ela sempre continua viva. Tem gente que acredita naquela situação, quando a pessoa deve, ela, depois de 5 anos, caduca. Conversa. Caduca, você não vai pagar mais, mas você fica queimado naquele lugar ali, você nunca mais pode comprar. Então não existe isso. Mas se você é crente, se você deve, você vai lá e o quê? E paga. Então aquela mulher, ela foi, recorreu ao nome de Deus, porque ela viu os 2 filhos dela serem ameaçados. E eu particularmente não acredito que era uma dívida pequenininha, não. Era algo muito grande naquela época. Era algo que aos olhos humanos ela não tinha condição de pagar. Não havia condição financeira. E observe que quem deixou a dívida foi um servo de quem? Foi um servo de Deus. Porque o marido dela era servo de Deus, mas ele servia também ao homem de quem? Ao homem de Deus. Talvez ela foi até o homem de Deus no intuito, tipo, eu vou falar para ele do meu problema, de repente ele se compadece de mim e paga a minha o quê? E paga a minha dívida. Não estou falando que foi a intenção dela, mas quem sabe? Se fosse nos dias de hoje, porque hoje em dia, por exemplo, quando alguém se aproxima da gente com uma conversinha meio diferente, a gente lá já logo liga as anteninhas. Fulano está precisando de alguma coisa, fulano está me ligando demais, fulano está, né? Já desconfia logo. Então Eliseu perguntou: o que você tem em casa? Ela disse: a tua serva não tem nada, só tem uma botija de azeite, que não era o suficiente para absolutamente nada. Naquela época, o azeite era considerado a moeda corrente, porque a pessoa tinha um azeite, ela ia lá e trocava o azeite por alimento, ou vendia, sei lá, fazia alguma coisa, trocava por algo do seu interesse, e ela não tinha mais nada, e aquilo não era o suficiente para que a dívida dela fosse paga, para que os problemas dela se resolvessem. E aí o homem de Deus disse: vai, pede vasilhas a todos os teus, acho que não tem ninguém aqui, né? A todos os teus vizinhos. A Bíblia, ela diz bem claro: pede vasilhas a todos os teus. Essa parte, ela nos ensina que nós nunca podemos fechar portas em lugar nenhum. Eu imagino que essa mulher, ela era uma pessoa que ela tinha as portas abertas aonde ela tivesse, porque se ela, por exemplo, tivesse a porta fechada para alguém, tivesse fechado as portas dela para alguém, ou alguém tivesse fechado as portas para ela, teria aparecido alguém que dizia assim: olha, eu não quero me meter no problema dessa aí, não vou ajudar de jeito nenhum, nunca falou comigo, nunca me deu nada, nunca fez nada por mim, por que eu vou ajudar ela? Porque não tem gente, você conhece um vizinho, alguém que mora do seu lado, sei lá, que
não dá um bom dia para ninguém, que não conversa com ninguém, que não fala com ninguém. Tem sempre aquele que se acha o último biscoito do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Tem sempre aquele que ele não combina com ninguém, ele briga com todo mundo, ele é brigão. Então uma pessoa dessa, ela não tem porta aberta, quase em lugar o quê? Nenhum. Ou é mentira? 30 anos, 20 anos. Tem gente que ela, você não, e outra coisa, mas você não precisa ser amigo de todo mundo para se dar bem com ninguém, não. Você só precisa simplesmente ser educado. Eu frequento a casa de pouca gente frequenta a minha casa, mas eu me dou bem com todo mundo. Cada um faz, cada um no seu canto, cuidando da sua o quê? Cuidando da sua vida, mas aquela porta está aberta porque um dia eu posso precisar dela. E interessante que essa mulher, ela tinha portas o quê? Abertas. E quando ela precisou de vasilhas, observe que Eliseu, o homem de Deus, ele não enumerou a quantidade de vasilhas. Ele disse: vai, pede vasilhas vazias, não poucas. Ou seja, quanto mais tiver, mais você pega. Ou seja, ele estava dando a previsão de que aconteceria algo extraordinário. Ele estava dando a previsão de que algo grande poderia acontecer, mas dependeria de quem? Dela, ou da quantidade de vasilhas que ela pegasse. Ou seja, se ela tivesse pego o dobro de vasilhas, ela teria enchido o dobro de vasilhas com o azeite daquela botija. Sabe, o que nós entendemos dessa palavra, que hoje em dia o problema não é o azeite, que é o Espírito Santo, mas a falta de pessoas para que o azeite ele seja o quê? Derramado. Quanto mais o tempo passa, ou quanto mais o tempo tem passado, as pessoas elas têm mais necessidade de serem cheias de Deus, ou da presença de Deus, mas quanto mais o tempo passa, as vasilhas têm estado em extinção, porque as pessoas hoje em dia elas não buscam a Deus como Salvador, elas buscam a Deus como um abençoador. Qual a diferença do Deus Salvador para o Deus abençoador? As pessoas hoje em dia elas estão à procura de ilusões, revelações. Observe que nos últimos tempos a questão das revelações e de visões, porque, por exemplo, eu estava assistindo de madrugada um vídeo de um pastor, ele pregando, ele revelando ali, todo mundo que entrava naquela live ali era revelado, que tinha macumba para fulano, macumba para o Beltrano, e as pessoas colocavam nos comentários assim: me revela, me revela, me revela, me revela, me revela, me revela. É só assim, as pessoas pedindo o quê? Revelação. Ou seja, as pessoas, é como se elas buscassem a Deus simplesmente interessados naquilo que Deus tem a fazer por ela ou entregar para ela. E as pessoas estão lá: me revela, me revela, me revela, me revela. E eu particularmente me recuso a acreditar que uma revelação, por exemplo, ela vai vir para todo mundo que está aqui na igreja agora, por exemplo. Vamos supor que eu dou uma revelação para um aqui e para o outro, e daqui a pouco todo mundo é revelado, mas eu acredito na revelação de que Deus, ele diz assim, olha, que Deus ele mandou
dizer que essa semana tem chuvas de bênçãos para todos nós, e eu acredito que essa revelação vem de Deus e que vai chover bênçãos sobre a nossa vida, que vai ter prosperidade para a nossa vida. Mas se não acontecer essa semana, acontece na outra. Sempre as coisas, elas irão acontecer no tempo de Deus. Então as pessoas, quanto mais o tempo tem passado, elas têm se fechado para as coisas de Deus. E aí quando a pessoa, ela se fecha para as coisas de quem? De Deus, simplesmente o azeite para. Por quê? Por que Deus, Ele não permitiu que o azeite continuasse sendo derramado? Você sabe? Aí você vai dizer assim: olha, porque não tinha mais, de fato. Mas Deus, Ele só vai nos dar aquilo que nós temos capacidade e condição de receber, nem de mais e nem de menos, porque Ele não quer que haja desperdício. E se o azeite continuasse sendo derramado fora das vasilhas, seria o quê? Seria desperdício. Para que Ele vai derramar se não tem vaso, se não tem vasilhas? No mundo que nós vivemos hoje em dia, como que o Espírito de Deus, ou como que a presença de Deus vai agir na vida de alguém, se aquele alguém não está com o seu coração aberto, se aquele alguém não está disposto, disposta a receber o Espírito de Deus, a receber a presença de quem? De Deus. E quanto mais o tempo passa, as pessoas, elas se interessam mais para as coisas do mundo do que para as coisas, quer dizer, a vida dela está sempre aberta para as coisas do mundo, mas não está aberta para as coisas de Deus. Ou seja, quanto mais o tempo passa, as pessoas estão distantes de quem? Estão distantes de Deus. Se quer ver, por exemplo, você coloca um vídeo, uma mensagem, por exemplo, qual é essa aqui, que está passando no YouTube, por exemplo. Tem gente que diz assim: eu vou ficar 1 hora assistindo uma mensagem, mas ela fica 1 hora vendo coisas que não acrescentam nada na vida dela. Noite, jogando. E quando é para as coisas de quem? De Deus, as pessoas, elas simplesmente, elas colocam 1001 dificuldade. O cansaço vem, o sono vem, a falta de vontade vem, a falta de interesse vem, a falta do desejo de buscar a Deus vem. E é aí aonde nós podemos observar que muitas pessoas, elas têm se perdido. E o problema no mundo não é a falta de Deus, não é a falta do azeite, mas é a falta de pessoas que querem buscar a quem? E para que Ele vai dar o Espírito dele se a pessoa não está querendo? Né? Por exemplo, se você quer comprar umas frutas boas, umas verduras boas, você vai no começo da feira ou no final da feira? Você tem que ir no começo, porque se você no final ficou no sol o tempo todo, pegou aquele sol da manhã, tomate pegou sol, a batata pegou sol, você bota na sua casa, daqui a pouco, quando você vai ver, está o quê? Estragado, porque você chegou no final. Ou seja, sabe,
Sabe como que nós comparamos Deus a isso? A isso aí? Eu vou te explicar. É que Deus, ele não é final de feira para a pessoa buscar quando ela quiser, quando ela tiver tempo de buscar. Mas é quando a pessoa, ela entende que ela necessita de Deus, que ela precisa de Deus, que ela depende de Deus na vida dela em todos os momentos da sua o quê? Ou seja, é a pessoa reconhecer que ela é o vaso, que o Espírito Santo é o azeite e que ela tem a necessidade de receber do azeite, que é a presença de quem? Do azeite, que é a presença de Deus. Mas aí, a mulher, no princípio da história, ela teve que reconhecer que ela estava precisando, ela teve que reconhecer que Eliseu era um homem de Deus e que Eliseu, ele tinha a autoridade de Deus para ajudá-la naquele momento tão difícil que ela estava passando e enfrentando na vida dela. Quem entende no nome de Jesus? E o problema do ser humano hoje é que as pessoas, elas demoram demais a reconhecer que ela precisa de Deus, ou que ela necessita de Deus. Tem gente que ela tem que passar, quando diz, quem não vem pelo amor, vem pelo quê? Pela dor. Tem gente que infelizmente, ela não vai reconhecer Jesus por causa da palavra que ela está ouvindo. Ela só vai reconhecer Jesus quando ela estiver passando pelo vale da sombra da morte. Aí ela vai dizer assim: olha, eu tenho que buscar Deus, porque se eu não buscar Deus, eu vou morrer. Ou eu vou buscar Deus ainda assim, porque ainda se eu morrer, eu vou ver Jesus pelo menos na eternidade. Eu vou alcançar a salvação, o reino de Deus. Até quando que as pessoas elas vão priorizar aquilo que não é prioridade na vida dela e vão se esquecer de Deus, se esquecer da palavra de Deus, se esquecer da misericórdia de Deus, se esquecer da bondade de Jesus na sua vida, se esquecer de que Deus ele é grande, que Deus é poderoso e Ele pode fazer todas as coisas na vida dela. Sabe quando que o azeite ele será derramado na nossa vida? É quando nós reconhecermos a autoridade de Deus. É quando nós reconhecermos, assim como aquela mulher viúva, ela reconheceu que Eliseu era um homem de Deus. É quando ela reconheceu que ele tinha a autoridade de Deus, então ela foi ali, sabe, com a intenção de que aquele homem, ele tinha o poder para ajudar ela, ele tinha condição de ajudar ela, ou seja, reconhecendo a autoridade de Deus na vida daquele homem. E ela disse, ela pensou: eu não tenho mais a quem recorrer a não ser Eliseu, porque o meu marido era servo dele. De repente ele vai fazer alguma coisa. Se a intenção dela fosse o seguinte, que Eliseu resolvesse o problema dela pagando as dívidas dela, Eliseu foi lá e disse assim: você tem o quê? Ela disse: eu tenho uma botija de azeite. E aí Deus através de Eliseu deu para ela a direção, mostrou para ela o caminho que ela deveria o quê? Que ela deveria andar. Deus deu para ela a direção, falou assim: olha, o caminho é esse. Você tem o azeite? É uma botija só, mas esse pouquinho que você tem é o suficiente. A mesma coisa, às vezes tem pessoas que ela não tem mais força para buscar Deus, mas no fundo,
ela ainda consegue se levantar no fundo, ela ainda consegue se animar, ou seja, ela consegue ainda ir à igreja, ela ainda consegue orar, ela ainda consegue buscar a Deus, ela ainda consegue, ou seja, qual o sinal? É porque ainda resta um pouco de azeite, e enquanto tiver um pouco de azeite dentro de nós, esse pouco, ele pode se transformar, se multiplicar em muitas vezes mais. E aí, quando o azeite parou, o homem de Deus disse assim: olha, vai, pega, vende, paga as tuas dívidas, e aí você vive do quê? Do resto, você e teus filhos. Ou seja, quando a palavra ela fala assim, o resto é a sobra, né? É a sobra. Só que aquela sobra ou aquele resto que sobrou era a quantidade o suficiente para manter ela em paz, sem dívida, sem nada, durante o tempo que fosse o que? Necessário. Quando nós reconhecemos e buscamos a Deus e lançamos a nossa vida aos pés de Deus, quando nós reconhecemos que precisamos de Deus, colocamos Deus como prioridade na nossa vida, quando nós reconhecemos que Deus, Ele é essencial na nossa vida, que Deus, Ele tem que ser prioridade na nossa vida, Ele tem que ser o quê? Prioridade. Ou seja, o que é uma prioridade? É algo que você pode abrir mão de tudo, mas dele não. Você pode abrir mão de todas as coisas na sua vida, mas de Deus não. Você pode abrir mão do carro, você pode abrir mão da casa, você pode abrir mão de tudo. De Deus, não. Porque você vive sem o que for, mas sem Deus você não vive. Sem a palavra de Deus, sem os cuidados de Deus. Por que existem pessoas, por exemplo, a Bíblia diz que existem pessoas que têm nome de que vive, mas está morto ou morto? Por que a Bíblia diz isso? Porque existem pessoas que elas já estão apagadas há tempos. Tipo, vamos pensar como um cristão que somos, todos nós somos cristãos, né? Por exemplo, se eu ficar um domingo sem ir na igreja, não é a mesma coisa. E quando a pessoa fica 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 ano, 2, e a pessoa ela não sente saudade da igreja, está bem? Está normal? Não. Ah, mas hoje em dia eu busco em casa, tem um fulano de tal que faz pregação na internet. Tudo mentira do diabo. Tudo mentira. Por exemplo, se você não vier na igreja, você pode entrar lá no canal do YouTube lá e você diz assim: vou aqui ouvir uma palavra, ou de alguém que você gosta, um pregador que você gosta. Tem muitos pregadores que eu gosto de assistir, por exemplo. Vai me ajudar? Vai. Mas aquilo não substitui, não substitui eu ir para a igreja. Eu tenho que congregar, eu tenho que estar com a minha vida aos pés de Jesus. Eu tenho que estar orando, dobrando
saudade, não sente falta de nada disso, isso quer dizer que se ela não já morreu, está quase. Estou falando no sentido espiritual. Concorda? Não? Porque nenhuma pessoa em sã consciência ela fica um ano, 2, sem ir para a igreja. Não tem condição. É aí onde entra os males espirituais dos últimos tempos. O homem, ele tem que colocar uma coisa na mente dele. Ele é aquela única botija de azeite que aquela mulher ela tinha. Mas aquele azeite que está dentro dela, ele precisa ser o quê? Multiplicado. Por exemplo, o azeite que está sendo derramado na sua vida agora, ele dura por quanto tempo? Eu vou lhe responder. Ele dura até o próximo culto que você venha da igreja. Você tem que abastecer. Você tem que ouvir a palavra, porque é a palavra que nos fortalece. É a palavra que nos leva a quem? Que nos leva a Deus. A Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade, ou seja, não permita que o inimigo te engane, ou ele venha mentir para você, te ludibriar, te passar a perna. Não permita isso. E entenda que todos os dias você tem a necessidade de buscar a Deus, a necessidade de estar com a sua vida aos pés de Deus, a necessidade de estar com o seu coração aos pés de Deus, a necessidade de sentar e ouvir a palavra, a necessidade de colocar a sua vida nos pés de quem? Porque Ele é tudo que precisamos na nossa vida. Dê glória a Deus. Quem entendeu no nome de Jesus? Fique de pé no seu lugar, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o Senhor. E que jamais, meu Deus, falte o azeite na nossa vida. Que jamais falte o azeite, Senhor, no nosso coração. Mas que a Tua presença esteja